Om Gyanathmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanoਭishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Nirupadugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shikara Izmiraha Sari Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Deviyai Priyai Keshavasya Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências a poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitya Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Shrimad Shila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também o meu mais adorado Shiksha Sannyasa Guru Nitya Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Paribraja Kacharya Ashtotara Sata Shrimad Shila Bhakti Vigyana Bharati Goswami Maharaj e também a todos os Shirupano Gauriya Guru Varga, a todos os Tridanda Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui mais uma vez para dar sequência à leitura do livro Meus Amados Mestres sobre Shila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. O nosso guia no caminho de Bhakti. Após meu Guru Maharaj manifestar o seu passatempo de desaparecimento e entrar em Nitya Lila, foi Srila Puri Goswami Maharaj quem, por ter residido na Chaitanya Gaudiya Mata por tanto tempo, né, atuou como o salvador máximo dos discípulos de Srila Guru Maharaj. Ele foi o nosso principal guia, que nos ajudou a navegar pelas estradas tortuosas, né, que vinham pela frente. Ele nos aconselhou sobre aquilo que é apropriado e o que é inapropriado. O abrigo aos seus pés de lótus sempre nos proveu com a tranquilidade mais elevada. Em nenhum outro lugar nós encontramos tamanha paz. Próximo artigo. Expressando a dor da separação de um querido amigo. Após completar o Sri Navadvipdam Parikrama, que foi seguido do desaparecimento do nosso Guru Maharaj, Srila Puri Goswami Maharaj falou para a Assembleia dos Devotos o seguinte: Sri Gaura Kishora Keli Bhavan, Sri Mayapur, o local dos passatempos da juventude de Chaitanya Mahaprabhu, foi a vida e a alma de Pujapada Madhava Goswami Maharaj, assim como foi também para o nosso mais adorado Srila Prabhupada.
Pujyapada Madhava Maharaj costumava, com muito entusiasmo, discutir sobre as glórias do Dhamma com os seus devotos associados, com os seus queridos associados, perdão. E ele sempre ocupou a todos, né, em revelar, né, aquelas glórias, né, do Dhamma, encorajando-os a sempre fazer Dhamma Seva. No Sri Sri Navadip Bhavataranga de Srila Bhaktivinoda Thakur, está descrito, há uma descrição de Sri Ishodhan, que é o quê? O jardim magnificente, né, de Sri Mayapura. E o verso diz: Mayapura dakshinam shejanavatire tate saraswati sangamera ativa nikate Ishodhan nama upavana suvistar sarvada bhajana stana hokamar. Na parte sul de Mayapur, às margens do Ganges, próximo à confluência com o rio Saraswati, existe um grande jardim chamado Ishodhana. Que possa este jardim sempre permanecer como o meu local de bhajana. E o próximo verso diz: Vendo este jardim, no qual o meu mestre Sri Satyanandana realizou os seus passatempos de juventude com os seus devotos, eu me lembro de Sri Sri Radha Krishna. Que esses locais sempre apareçam diante dos meus olhos. Então, Srila Puri Maharaj continuou. Pujyapada Madhava Maharaj, o servo do servo de Srila Bhaktivinoda Thakur, satisfez o ardente desejo de Srila Bhaktivinoda Thakur ao manifestar as glórias, né, do serviço a Ishodhan para o mundo inteiro. Embora exista um grande regozijo estático, né, no plano espiritual de Ishodhan, hoje, por conta de Shri Madhava Maharaj residir aqui eternamente, nesta forma do seu samadhi, nós, neste plano material, estamos experimentando uma separação terrível, né, e insustentável. Uma saudade, né, dele insustentável. Lágrimas agora enchem os olhos dos seus irmãos espirituais, dos seus discípulos e de todos aqueles que foram atraídos pelas suas qualidades transcendentais. Agora, na sua ausência, a presença de milhares de devotos aqui reunidos e do som do Kirtan que eles estão fazendo parecem simplesmente sem sentido algum para mim. Então, assim, Srila Puri Goswami Maharaj, ele terminou, né, o seu discurso citando as palavras através das quais Srila Raghunatha Dasa Goswami, no seu Stavavali, né, expressou a dor da sua separação, né, a dor da sua saudade por Rupa Goswami Pada. Então o verso diz: Shunyayate Mahagostam. Agora a terra de Braja está completamente desolada. Ficou, desolada. Então assim foi a partilha pesada, porém afetuosa, né, de Srila Puri Goswami Maharaj e do meu Guru Maharaj. Partilha não, mas assim foi. Assim então foram os laços estreitos, né, de afeto entre Puri Maharaj e o meu Guru Maharaj. A relação íntima entre eles
foi a razão pela qual Srila Puri Goswami Maharaj manifestou um afeto parental por todos os discípulos do meu Guru Maharaj. Próximo artigo. Então, a pedra fundamental estabelecida na cerimônia da Sri Gopinatha Gaudiya Mata em Mayapur. Srila Puri Goswami Maharaj, ele confiou ao seu discípulo Sri Gopinatha Prabhu com a responsabilidade de encontrar e de comprar uma terra em Sridham Mayapur, onde a primeira sede, né, da Sri Gopinatha Gaudiya Mata seria construída. Quando Sri Gopinatha Prabhu veio para Mayapur e fez uma escolha, né, ou seja, diminuiu, né, quando Gopinath Prabhu ele chegou em Mayapur e escolheu 2 lotes de terra, né, ele pediu a minha opinião sobre qual dos 2 ele deveria comprar. E eu disse a ele: é melhor você fundar a sua mata, né, numa terra que esteja próxima de outras Gaudiya Matas, né, de Mayapur. Assim, os devotos, estando sempre próximos, né, você não precisa se preocupar com a segurança da mata, né, por essa razão. Além disso, você pode inclusive pedir ajuda por qualquer razão que seja para as outras matas. Assim, estando próximo das outras Gaudiya Matas, não é apenas conveniente, mas também é muito favorável para o bhajana. Porque você pode, né, fazer programas, convidá-los, fica muito mais fácil deles participarem, você tem a associação, então é muito melhor que fiquem próximos umas das outras. Seguindo o meu conselho, o Sri Gopinatha Prabhu comprou então a terra para a primeira sede da Gopinatha Gaudiya Mata, onde ela hoje está presente, que é logo ali no comecinho de Mayapura. Srila Puri Goswami Maharaj também deu o seu aval, dizendo: por que buscar mais, né, por que procurar, né, por algo diferente, né? Essa que você escolheu já é boa, né? E, além disso, pelo que eu saiba, quando um Vaishnava escolhe alguma coisa, não há o que você questionar. Ou seja, Srila Puri Maharaj ele considerou o conselho que Srila Bhaktivinoda Bharati Goswami Maharaj deu, né, como se ele fosse, né, porque ele era um Vaishnava da mais alta classe, apesar de ser muito júnior. Então vejam que no Vaishnavismo não tem essa consideração crua de júnior são inferiores aos sêniores. Um devoto puro, ele é um devoto puro, ele está na mesma categoria dos outros, não importa se ele veio antes ou depois. Existe uma etiqueta que faz com que o júnior tenha mais respeito, né, pelo menos externamente, né, pelo sênior, mas internamente a consideração é a mesma, né? Então, assim que a data para a cerimônia auspiciosa de fundação, né, foi decidida, Srila Puri Goswami Maharaj me escreveu uma carta dizendo: eu quero que você esteja presente durante a cerimônia. Então, quando eu cheguei em Mayapur, 2 dias antes da cerimônia, Sri Krishna Dhana Banerjee, um discípulo de Srila Bhaktivedanta Bhana Goswami Maharaj, me deu uma outra carta de Srila Puri Goswami Maharaj. Através daquela carta,
Srila Puri Maharaj demonstrou a sua profunda fé e afeto por mim e me deu a sua misericórdia. Srila Puri Maharaj escreveu: a avó do meu querido Gopinatha Prabhu partiu deste mundo. Ela também era minha discípula. Então, o funeral e outras cerimônias relacionadas serão conduzidas em Amata, que é próximo de Calcutá. E eu tenho que participar. E eu estou agora muito satisfeito de saber que você já chegou em Mayapur. Eu posso confiar em você completamente, né? E quero que você conduza, né, toda a cerimônia de fundação, tá, no meu lugar. Eu, do fundo do meu coração, aceito o que quer que você decida para fazer o que precisa ser feito, né, e eu confio naquilo que você fizer como sendo o mais auspicioso. Então, devido a esse incidente da morte da avó daquele devoto que foi comprar as terras, Gopinath Prabhu, que está vivo até hoje, Gopinath Prabhu, conheço ele. Ele é hoje responsável pelo templo de Puri, né, de Jagannatha Puri, de Srila Puri Goswami Maharaj. E então, Srila Puri Goswami Maharaj ele teve que participar da cerimônia do funeral. Então, ele deu todas as responsabilidades para Srila Bharati Goswami Maharaj fazer, né, o ritual de fundação da sede, né? Antes da construção de qualquer templo, é feito um yagya, uma cerimônia de fogo, e é aberto um buraco no chão, onde faz-se também um puja especial ali, onde se vai construir, né, para tornar aquele local puro, enfim, faz toda uma adoração, e só então a construção pode começar. Então, ao aceitar as ordens de Srila Puri Maharaj, eu me encontrei completamente humilhado pela sua natureza Vaishnava. Eu pensei, desde que eu me juntei na mata, né, eu vi Srila Puri Goswami Maharaj, né, presidir sobre todas as cerimônias formais, né, por desejo do meu Guru Maharaj. Ele é conhecido como sendo um perito em todos esses assuntos de cerimoniais. E eu sempre me considerei afortunado por poder servi-lo como assistente durante essas cerimônias. Mas hoje, pela sua misericórdia, eu terei que executar esta cerimônia, né, aqui para a mata dele, a pedido dele. Então, eu convidei Vaishnavas de todas as matas de Sri Navadvip Dham para atenderem ao festival. No dia da cerimônia, num horário auspicioso, eu então cheguei lá na terra onde seria realizada a construção, com uma pá, com tijolos, né, e outras ferramentas e materiais para a cerimônia. O número de devotos ali reunidos para a ocasião foi muito maior do que eu esperava. Até mesmo devotos da Sri Chaitanya Mata, que geralmente nunca participavam dessas cerimônias aqui conosco, estavam também presentes. E conforme todos os devotos ali reunidos faziam kirtan de maneira muito entusiástica, né, 5 tijolos foram adorados de acordo com os rituais védicos e foram colocados ali no chão daquele local.
Shri Fani Lal, um discípulo de Srimad Bhaktivichara Jajavara Goswami Maharaj, tocou miridanga por todo o tempo sem se cansar. Eu distribuí depois sandesh, que é um doce de leite feito com ricota, ricota doce, e outros doces também que eu comprei lá em Navadvipa, mas eles acabaram rapidamente, porque haviam mais devotos do que o esperado. Então, nós compramos ainda mais doces, e todos os doces que estavam disponíveis nas todas as docerias de Mayapura. Se eu me lembro bem, aquela cerimônia foi tão grande que ainda tiveram devotos que não conseguiram ganhar aquela prachada de doces. Foi apenas pela misericórdia de Srila Puri Goswami Maharaj e por sua reputação que a comunidade dos Vaishnavas mais exaltados, não, como um Vaishnava mais exaltado da comunidade dos Vaishnavas, que muitas pessoas vieram atender a essa cerimônia. Bom, próximo. Nenhuma inveja entre irmãos espirituais. Certa vez, quando eu estava na Sri Chaitanya Gaudiya Mata, em Jagannatha Puri, o vice-reitor da Universidade de Kadirpur, Dr. Narayana Bandyopadhyaya, da Behala, em Calcutá, veio para ficar na nossa mata com a sua esposa durante o mês de Kartika. Eu notei que, embora sua esposa viesse atender o Harikatha diariamente, ele nunca veio. Um dia, durante o Harikatha, eu estava explicando as 4 principais qualidades de Bhagavan, que é Vadanya, munificente, ou extremamente misericordioso; Kritagya, ciente de todas as atividades, onisciente; Bhaktavatsala, afetuoso em relação aos seus devotos; e Samartha, capaz de alcançar tudo, de conseguir tudo. Enquanto eu explicava o significado de Kritagya, aquele que sabe, aquele que conhece as atividades executadas por todas as entidades vivas, o Dr. Narayana Bandyopadhyaya apareceu ali, caminhando. E essa explicação atraiu a sua atenção, como se ele nunca tivesse ouvido antes uma descrição dessa forma. E ele então parou para ouvir, lá do fundo do salão. Quando eu terminei a minha leitura, a minha aula, ele veio até mim e disse: o seu Harikatha foi muito tocante. Eu gostaria de ouvir mais Harikathas de devotos como você todos os dias. Por favor, me aceite como o seu discípulo e me dê abrigo. E eu respondi: mas eu não dou Diksha Mantras para ninguém. Você deve aceitar Diksha de um devoto puro e assim fazer a sua vida bem-sucedida. Então, após executar durante um mês o Kartik Vrata, o Dr. Narayana Bandyopadhyaya e sua esposa retornaram para Calcutá. Lá, em Behala, eles passaram a visitar diariamente a mata de Srila Bhaktikumuda Shanta Goswami Maharaj, chamada de Sri Chaitanya Ashrama, para ouvir o Harikatha dele. Ouvindo então o Harikatha de Srila Santa Goswami Maharaj, aos poucos eles ficaram mais familiares,
né, se tornaram mais íntimos, né, dos conceitos do Gaudiya Vaishnavismo. E assim se tornaram cada vez mais convencidos da necessidade de aceitar um guru. Então eles foram até a Chaitanya Gaudiya Mata em Calcutá, né, com o desejo de aceitar Diksha Mantra de Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaj. Quando eles se apresentaram a Srila Puri Goswami Maharaj, Shri Puri Maharaj perguntou: por que vocês não pediram para Srila Santa Goswami Maharaj te dar Diksha? Por que vocês vieram até aqui? E o Dr. Narayana Bandyopadhyaya explicou: Maharaj, nós gostaríamos de aceitar Diksha de um Vaishnava Brahmana. Srila Puri Maharaj não gostou. Ele falou: olha, esse conceito é totalmente errôneo. A qualidade de ser um Brahmana, está intrinsecamente presente em um Vaishnava. Ser um Vaishnava já subentende ter todas as qualidades de um Brahmana. Eles estão todos naturalmente estabelecidos em Atma Dharma, ou seja, o princípio de identificar-se, como sendo uma alma, de identificar a si mesmo como sendo uma alma e não um corpo. Ser um Brahmana é uma condição corpórea, não uma condição da alma. Só que ser um Vaishnava é uma condição da alma. Então é uma ofensa identificar ou distinguir, os Vaishnavas baseado em Sharira Dharma, que é o quê? A concepção corpórea, baseada em casta ou raça. Você está errando, você está pecando em considerar Srila Santa Goswami Maharaj como sendo um não Brahmana. Qualquer pessoa inteligente jamais deixaria o rio Ganges para se banhar em qualquer outro lago mais afastado. Vocês então devem fazer as suas vidas bem-sucedidas, aceitando abrigo em Srila Santa Goswami Maharaj. Além disso, as Escrituras declaram que vocês deve-se expiar as ofensas, você deve redimir uma ofensa, cometida a um Vaishnava por identificá-lo baseado na concepção corpórea. Fazendo o quê? Aceitando-o imediatamente como o seu mestre, ou seja, se abrigando naquele Vaishnava imediatamente. Tá? Então aqui ele cita um verso do Padma Purana, e esse verso diz: uma pessoa está condenada ao inferno por considerar uma deidade ser feita de madeira, de pedra ou de metal, por considerar o Guru, que é um devoto eterno de Bhagavan, como um ser humano comum, sujeito à morte, por considerar um Vaishnava pertencente a uma casta específica ou alguma raça, por considerar a Charanamrita, ou seja, a água que lavou os pés de Vishnu ou dos Vaishnavas, como sendo uma água comum, quando na realidade ela é capaz de destruir todos os males da era de Kali. Aquele que considera os santos nomes e os mantras de Vishnu, os quais destroem todos os tipos de reações pecaminosas, como sendo uma vibração sonora material, e aqueles que consideram o Senhor Supremo, Sri Vishnu, como sendo idêntico aos semideuses. Tá? Então isso aqui é muito importante de um Vaishnava entender. Tá? Um Vaishnava ele não pode cometer essas ofensas, senão o destino dele é o inferno. Então vou repetir com calma. Considerar as deidades como sendo feitas de madeira, metal ou pedra,
É claro que você vê que a estátua ela tem um material, só que ela não tem essa natureza, porque a deidade ela é o que? Idêntica ao próprio Krishna. Tá? Então não é para você tratá-la como se fosse de madeira, né? É para você tratá-la como se ela fosse o próprio Krishna. Tá? Um segundo, né? Considerar que o guru seja uma pessoa comum, sujeita à morte, sujeita a doenças, né? A sofrimentos materiais, porque mesmo que ele manifeste isso, na verdade ele não está vivendo aquilo da mesma forma que nós. Né? Então, quando o guru fica doente, não é uma doença como a nossa. Tá? É uma outra relação que ele tem com aquela doença. Então, o terceiro ponto que ele coloca. Considerar um Vaishnava como pertencente à casta brahmínica, ou dos Vaishyas, ou dos Shudras, ou dos Kshatriyas, ou até mesmo considerar que eles não têm casta, como, por exemplo, os devotos ocidentais, ou os devotos que vêm da cultura islâmica. Tá? Não. O Vaishnava não pode ser julgado baseado nessas concepções. O Vaishnava é um Vaishnava e as qualidades de um Vaishnava são as mesmas, independente do seu background ou da sua origem. Tá? Então não existe isso, um Vaishnava que é melhor ou pior do que o outro porque veio dessa ou daquela família ou porque isso ou aquilo. Não existe. Quarto ponto que ele colocou, considerar a Charanamrita, ou seja, a água que lava os pés das deidades, ou a água que lava os pés dos Vaishnavas, como sendo uma água comum. Na verdade, não. É uma água totalmente abençoada, capaz de destruir os maiores males dessa era de Kali. Então, nós devemos beber a Charanamrita e colocar sobre a nossa cabeça também. Próximo ponto que ele colocou. Aqueles que consideram os santos nomes, né, e os mantras, né, os Diksha mantras, né, como sendo fruto de uma vibração sonora material. Não. São todos transcendentais. E considerar também o Senhor Vishnu, ou as diferentes, né, manifestações de Vishnu como sendo iguais aos semideuses. Tá? Então, seguindo um conselho então, de Srila Puri Goswami Maharaj, o Dr. Narayana Bandyopadhyaya e sua esposa então se abrigaram nos pés de lótus de Srila Santa Goswami Maharaj. Este incidente supramencionado demonstra, né, especialmente que a sinceridade, né, e a humildade de um Vaishnava como Srila Puri Goswami Maharaj e o seu desejo ardente de proporcionar o bem-estar maior, né, para aqueles que se aproximam dele, bem como uma fé muito profunda e sem nenhuma inveja, né, que ele possuía pelo seu irmão espiritual mais novo, Srila Santa Goswami Maharaj. Inclusive tem um passatempo, né, muito bonito entre os dois, porque foi Srila Puri Goswami Maharaj que na época insistiu para que Srila Santa Goswami Maharaj deixasse a sua casa. Então ele saiu de casa, ele tinha o quê? Mais ou menos uns 11, 12 anos, né, e foi viver lá na mata com Srila Prabhupada por incentivo de Srila Puri Goswami Maharaj, que costumava pregar na casa dos pais dele. Né? Então eles têm uma relação muito íntima desde muitos e muitos anos. Então, você veja bem, Srila Santa Maharaj ele já virou um guru, né? Mas Srila Puri Goswami nunca considerou, ele é só um menino, ele é meu júnior, né? Ele não pode ser guru, né? Quem vai ser guru sou eu que vou te iniciar. Nós vemos isso acontecendo demais hoje em dia, demais, tá? Demais. Eu posso dar um exemplo do que aconteceu comigo, né? Quando eu voltei ao Brasil, 7 anos depois, né, de ter ficado na Índia, eu fui para o Rio de Janeiro, né, e lá fiquei hospedado no templo
do Rio de Janeiro. Né? E lá tem um devoto que é o responsável lá pelo templo, né? E ele era bem mais sênior do que eu, né? Vários anos mais sênior do que eu, e aconteceu de nós estudarmos na universidade, né, ao mesmo tempo. Só que ele também era mais sênior na universidade também. Então, quando eu me tornei devoto, né, nós nos reconhecemos, né, como tendo, né, enfim, feito universidades, a universidade junto, enfim, né, nos reconhecemos. Tal. Então, o que acontece? Devido à minha experiência vivendo na Índia e também servindo meu Gurudeva, associado com vários devotos muito elevados lá, né, e pregando, né, bastante também esses anos todos lá na Índia, é natural que os devotos daqui do Brasil tivessem muita curiosidade em querer ouvir, né, em querer saber, né, enfim, e queriam que eu desse aula, tá? Foram muitos os pedidos, né? Apesar de eu não ter vindo especialmente para dar aulas ou pregar aqui no Brasil naquela época, eu vim por outras razões, mas ainda assim a oportunidade existia e não tinha por que isso não acontecer. Porém, esse devoto, o encarregado lá do templo, ele se opôs, né? E ele disse para os outros devotos, né, da comunidade que, né, frequentava o templo, que ali eu não era nenhuma espécie de pregador, eu era apenas o calouro dele da universidade, né, e que eu não tinha que ali tentar pagar de pregador, ele usou esse termo, né, pagar de pregador, né, como se eu estivesse querendo me exibir, né, como tal, né, mas devido à nossa diferença, né, de idade e de prática, que eu me resumi apenas a um calouro da universidade, ou seja, eu já não tinha mais valor nenhum enquanto um pregador, enquanto um brahmachari, né, e, enfim, já não tinha mais nada que eu pudesse compartilhar de bom com a comunidade. Tá? Então isso foi assim um balde de água fria, foi assim um bem-vindo ao Brasil, né? Então eu não me considero qualificado para nada, não me considero alguém que as pessoas tenham que ouvir, mas na medida em que uma comunidade quase inteira, né, pede para que você dê aula e o seu guru te ordenou a pregar, você precisa cumprir, né, com esse papel. Tá? Então não é que seja uma opção minha querer pregar como se eu tivesse algo, né, de interessante para contar. Não, eu preciso servir os Vaishnavas e servir o meu mestre através da pregação. Tá? Então, essa atitude dele, com certeza, não foi uma atitude correta e nem respeitosa para com a comunidade dos devotos. Eu não digo nem desrespeitosa em relação a mim, porque para mim tanto faz, eu não me sinto ofendido com isso. Agora, analisando por uma perspectiva neutra, né, nós não devemos ter esse tipo de atitude, né, e devemos, sim, incentivar, né, que todos aqueles que desejam pregar e que têm esse serviço de pregar tenham a oportunidade, né, de fazê-lo. E principalmente dar oportunidade para a comunidade dos devotos ouvirem Harikatha. Isso é o mínimo esperado por um líder de templo, né? O mínimo. Tá? Então, fica aqui esse registro. Então vamos para o próximo artigo. Persistente no bhajana, apesar das doenças. Certa vez, enquanto Srila Puri Goswami Maharaj estava ficando num quarto que dava para o terraço da Gopinatha Gaudiya Mata, daquela propriedade que tinha sido recentemente adquirida, lá em Chakratirtha, em Jagannath Puri,
ele ficou muito doente, né, devido ao frio da época. Então ele foi trazido para Shri Chaitanya Gaudiya Mata, que ficava na avenida principal, lá em Jagannatha Puri, para que ele pudesse ser, né, tratado com o conforto e as facilidades necessárias para a sua recuperação. Na sua chegada na mata, né, eu imediatamente chamei por um especialista do hospital. Após examinar Srila Maharaj, o médico aconselhou que ele fosse admitido no hospital, né, que ele fosse internado no hospital por uma noite, para que ele pudesse receber oxigênio e também o soro na veia. Meu irmão espiritual, o Sri Gauranga Prashada Brahmachari, hoje conhecido como Bhakti Saurabha Acharya Maharaj, disse: aqueles que vão para o hospital de Puri jamais retornam. Então, ouvindo esse comentário, algumas discípulas, né, de Srila Puri Goswami Maharaj começaram a chorar, né, e muitos outros devotos ficaram muito relutantes, né, em internar Srila Puri Maharaj no hospital. Então, Srila Puri Maharaj, no entanto, ele tinha muita fé no meu conselho. E ele disse para os seus discípulos: vocês devem seguir o que quer que Srila Bharati Maharaj diga que é apropriado. E aí eu disse: Maharaj, vai ser muito melhor se você for para o hospital, porque eles ali serão capazes de te oferecer oxigênio e o soro intravenoso. Além disso, o médico está pedindo que você permaneça lá por uma noite. E Srila Puri Maharaj concordou, sem nenhuma relutância. E assim ele foi internado no hospital. Ele estava se sentindo um pouco quente naquele momento, né? E aí eu trouxe 2 ventiladores lá da mata para ele, né? Para o quarto do hotel. E eu permaneci com ele durante toda a noite e depois o trouxe de volta na manhã seguinte com a permissão do médico. Enquanto ele estava no hospital, ele recitava diariamente Stava Stutis, que são versos, né, de orações, da mesma maneira que ele fazia enquanto estava na mata. Ele ficou surpreso, né, que a sua condição, né, ali de hospitalizado não surtiu efeito, né, ou seja, não influenciou na sua prática, né, na sua conduta, no seu temperamento gentil, né, e na sua prática espiritual. Perdão, eu fiquei, né, espantado, né, com o comportamento de Srila Puri Maharaj, que não mudou no hospital. Ele fez as mesmas práticas espirituais, né, não ficou nem um pouco transtornado ou com um temperamento difícil, absolutamente normal. Bom, próximo artigo. Uma oração solene para permanecer inabalável diante da riqueza. Bom, para comemorar o aniversário de 100 anos do aparecimento de Srila Puri Goswami Maharaj, a Sri Gopinatha Gaudiya Mata organizou um festival em Jagannatha Puri. Quando Srila Maharaj chegou na Assembleia, ele respeitosamente pediu que Shri Srimad Bhakti Kumuda Santa Goswami Maharaj, que o meu irmão espiritual Bhakti Balavatirtha Maharaj e eu nos sentássemos no palco, né, erguido junto com ele. Após nos sentarmos, Srila Maharaj pessoalmente nos colocou
pasta de sândalo na testa e guirlandas. E, como ele falou Harikatha naquele dia, ele tocou em alguns pontos que me tocaram muito, né? Com significados especiais que permaneceram ali fixados na minha memória até hoje. Ele disse: a vida que nós levamos hoje é imensamente diferente do tipo de vida que levávamos anteriormente, né? Ou seja, há muitos anos atrás. Antigamente, nós considerávamos uma doação de 2 ou 3 lakhas de rúpias, ou seja, uma lakha é 100.000 rúpias, né? Ou seja, como sendo um montante muito grande, né? Mas hoje em dia, doações como essas não parecem ser mais tão importantes, porque pela graça de Srila Prabhupada, devotos da Índia e de fora da Índia, né, têm feito doações, né, muito grandes para a nossa missão. Agora que os nossos apoiadores são muitos, né, e nós somos prósperos financeiramente, eu oro para os pés de lótus de Srila Prabhupada e para os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu e seus associados, que os meus discípulos não caiam, né, não falhem em praticar o princípio de Trinada Pisunichana, ou seja, permanecer mais humildes do que uma folha de grama. E que eles não se tornem, e que eles não fiquem influenciados pelo falso orgulho que é seguido, que segue, riqueza e seguidores, né, que vem, né, através de riqueza e muitos seguidores. Eu oro para que a opulência que nós conseguimos não possa obstruir o bhajana deles, e que eles permaneçam firmes e fixos, e que eles não desviem do caminho de Bhakti, e que a meta de suas vidas permaneça sempre fixa. Eu oro para que eles permaneçam intactos diante dessa opulência, e que eles possam compreender e seguir, né, os ensinamentos essenciais das instruções de Shrilarupa Goswami. Então, assim, Srila Maharaj ele citou 2 versos, né, um do Bhakti-rasamrita Sindhu, os 2 do Bhakti-rasamrita Sindhu. Os versos dizem: Prapanchika taya buddhya hari sambandhi vastuna mumukshubi parityago vairagyam falgu katyate. Quando os sadhakas que desejam liberação renunciam àquilo que está ligado ao Senhor Hari, né, ou a Deus, como, por exemplo, as escrituras, as deidades, os santos nomes, a Mahaprashada, o mestre espiritual e os Vaishnavas, considerando-os todos como sendo materiais, a renúncia deles é chamada de renúncia fútil, ou falgu vairagya. Tudo isso é desfavorável para Bhakti. O segundo verso é: Anashaktasya vishayam jatharham upanyum jata nirbandha krishna sambandhe yuktam vairagyam uchate. Uma pessoa sem apegos ao desfrute sensorial, que aceita qualquer facilidade, né, que sejam apropriadas para o serviço de Krishna, né, não serão envolvidos, né, ou obstruídos por tais atividades. Tal apego é chamado de Yukta Vairagya, ou a renúncia através de sempre se manter conectado com o Shri Krishna.
Então aqui ele fez uma distinção entre os dois tipos de renúncia. A renúncia que é falsa e a renúncia que é verdadeira. Né? Ou seja, ele quer que os discípulos dele permaneçam renunciados, desapegados, porém, mesmo envoltos em muita riqueza, né, não se deixem levar por elas, né, e continuem fazendo o seu bhajan. Isso é muito importante. Com a expansão das missões, né, de Mahaprabhu nessa era moderna, muito dinheiro, né, apareceu, muito dinheiro. O meu guru mesmo, quando ele estava logo no começo, ele era muito pobre, né, e passava por muitas dificuldades e tudo mais. Só que depois, quando ele começou a crescer e pregar, ele simplesmente teve ao seu dispor milhões e milhões de dólares. E o que ele fez com isso? Ele usou no serviço de Mahaprabhu. Ele não utilizou para ele. Ele não fez um quarto luxurioso, cravado de joias, com teto banhado a ouro, torneiras e maçanetas de ouro. Ele não usava roupas caras e relógios, Rolex de ouro, nada disso. Tudo permaneceu bem simples, assim como era antes. Só que ele conseguiu construir templos imensos para abrigar os devotos que vieram. Então, o dinheiro ele vinha dos devotos e voltava como um serviço para os próprios devotos. A publicação de livros, a distribuição de prashada, a organização dos parikramas, que recebiam milhares de pessoas gratuitamente. Enfim, tudo isso é resultado de um trabalho de renúncia verdadeira, e de utilizar os recursos todos especificamente para o serviço de Krishna e dos Vaishnavas, nada mais. Vamos ler aqui então o último artigo de hoje. Ainda faltam bastante, às vezes aqui em mais uma aula dê para terminar. Então o título é Honrando os Vaishnavas, ambos júniores e sêniores. Devido à sua natural humildade, a vida de Srila Puri Goswami Maharaj e seu caráter demonstraram o significado direto das palavras de Devakinandana Dasa, que é o autor de uma canção muito famosa que a gente canta, que é a Vaishnava Vandana. E esse verso diz: Hoyachena hoibena pravur jotodasa, sobharo charanavando dante korigasa. Segurando uma palha entre os dentes, eu venero os pés de lótus de todos os servos do meu mestre, onde quer que eles estejam. Onde quer que eles, tenham estado ou estarão, ou seja, no futuro e no passado. O que dizer dos seus irmãos espirituais mais sêniores? Ele também oferecia pranama até para aqueles que eram jovens aspirantes na mata, como, por exemplo, Srila Bhakti Komuda Santa Goswami Maharaj. Eu mesmo, mesmo que eu seja ainda júnior do júnior, bem como outros devotos que chegaram até na mata depois de mim. Ele costumava juntar as mãos e dizer: por favor, me diga o significado através do qual eu posso retribuir toda a sua afeição por mim. Muito bonito, né? Então, me diga como eu posso retribuir toda a sua afeição por mim. Então, essa é a humildade, o sentimento que existe no coração dos devotos puros. Tá? Isso você não vê nos gurus mayavadis, você não vê nos gurus yogis, você não vê em nenhum outro guru. Nem Igreja Católica, padre, bispo, papa,
você não vê no judaísmo, no islamismo, o que dizer do islamismo? Você não vê em lugar nenhum. Essa humildade, esse afeto, esse amor profundo, vocês só encontram no Vaishnavismo. Tá? Por quê? Porque esse é o caminho natural e original, né, da religião eterna, da cultura eterna, que é a cultura védica. Tá certo? Que é o caminho para a verdade. Aqueles que são muito afortunados de poderem estar aqui acompanhando esses estudos, né, devem compreender a importância, né, e o significado do comportamento dos Vaishnavas, né, frente a este mundo e esta realidade material que nós nos encontramos. Correto? Então vamos encerrar por aqui. Até o nosso próximo encontro. Hare Krishna. Vancha kalpatarvesha kripa sindhubhya evacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.